Pai, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Adultos. O título da lição é O Novo Nascimento. O tema trimestre é o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, e o comentário do pastor Helenay Cabral. Estamos estudando então o livro, o Evangelho, escrito por João. Louvado seja o nome do Senhor. O texto da nossa lição diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. A verdade prática, o novo nascimento, é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Glórias a Deus. Nós estamos estudando o capítulo 3 de João, que mostra aquele encontro que Jesus teve com Nicodemos e que Jesus então ensina que para entrar, para ver o reino dos céus, para entrar nele, tem que haver um novo nascimento, no batismo no Senhor. E essa regeneração, o novo nascimento, faz parte do processo da salvação. Etapas que acontecem de forma instantânea, quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, crê nele, passa a seguir, então ele já é justificado, é santificado de forma posicional, e também a regeneração já começa a processar na vida desse crente. Como diz aqui no nascimento, é um modo bíblico de transformação radical da natureza pecadora. É a maneira como Deus retorna de forma interior essa salvação no crente. E a partir daí, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então ele começa a provar desse novo nascimento, dessa adoção de filho. Aleluia, tudo fruto da salvação que o Senhor nos dá de forma gratuita. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico se encontra em João 3, de 1 a 9, e o verso 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode isso? Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os objetivos da nossa lição serão: relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos, examinar a doutrina da regeneração, elencar os meios da obra regeneradora. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nessa lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do Novo Testamento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Glórias a Deus. Então, as pessoas às vezes até aceitam a Cristo em uma igreja, por exemplo, começam a vir, mas realmente a salvação ela só se evidencia quando há a regeneração, ou seja, essa transformação que Deus opera em nós através do seu Espírito Santo, desde que demos lugar. A Bíblia diz que, portanto, nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o Espírito vai trabalhar na vida do crente, na vida daquele convertido, para que ele seja uma nova criatura. Glórias a Deus. Mas muitos, às vezes, já estão na igreja há anos e continuam a velha criatura, e continuam sem evidenciar essa transformação em suas vidas. Então, às vezes, foram convencidos, mas não foram
convertidos. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos evidenciar, tenhamos frutos demonstrando que o Espírito Santo está em nós, habita em nós e tem gerado o fruto do Espírito em nossa vida, como evidência dessa regeneração. Jesus e Nicodemos, o primeiro tópico. Quem era Nicodemos, o primeiro subtópico? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. João 2, de 2 a 25. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos. João 3:1. Um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-los sobre seus ensinamentos. Então, como temos visto durante esse trimestre, a gente está estudando essas características do Senhor Jesus, registrada pelo evangelista João, o apóstolo João, mas não estamos estudando todos os capítulos, todas as perícopes, todos os fatos. Por exemplo, a gente não teve uma lição falando sobre um milagre ali em Caná da Galileia. Já saltamos agora para o capítulo 3 de João e falaremos então sobre esse novo nascimento, que foi o assunto ali do ensino que Jesus agora transmitiu a Nicodemos. Nicodemos vai procurar ele, chama dele de mestre, e vai aprender uma importante lição relacionada ao que é necessário para entrar no céu. Não era a religião, não era o judaísmo, não era o farisaísmo que iria lhe garantir que eles fossem salvos e entrassem no reino de Deus. Havia essa condição necessária, essa operação do Espírito na vida daquele que crê, daquele que realmente se entrega a Cristo, que é essa transformação, que é essa regeneração ou novo nascimento. Alguns estudiosos vão tentar trazer algum argumento em relação a Nicodemos, que foi encontrar Jesus à noite. Alguns vão dizer que ele foi escondido, outros vão dizer que era o melhor momento para aquela reunião particular que ele queria ter com Jesus, mas são especulativos. Importante saber que Nicodemos era um importante príncipe ali dos judeus, ele era fariseu, e a fama de Jesus lhe instigou a procurá-lo, a querer saber mais. Louvado seja o Senhor, e ele recebe importantes informações que poderemos, analisando pela Bíblia, mas a gente vê que gerou efeito na vida de Nicodemos. Lá no finalzinho da história, vemos Nicodemos e José de Arimateia cuidando ali do sepultamento de Cristo. Então ele, com coragem, não estava mais com medo do que os fariseus iriam falar, ou os judeus, mas ele com coragem de um verdadeiro discípulo. Provavelmente ele creu, ele recebeu esse novo nascimento, e no finalzinho da história ali, após a crucificação, a gente vê novamente Nicodemos, acompanhado agora de José de Arimateia. Então, ele vai, movido dessa curiosidade, movido da fama do Senhor Jesus de encontrar com Cristo. Glórias a Deus. E Jesus então dá um importante ensinamento para ele e para nós, pois fica registrado nos capítulos do Evangelho de João. Glórias a Deus. Segundo subtópico, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando de Rabi. João 3:2. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender um ensino novo, apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também discorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Então, o que Nicodemos fala a respeito de Jesus quando ele tem esse encontro com ele? Ele diz: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Glórias a Deus. Então ele reconhecia essa autoridade de Jesus. Um povo também conhecia a autoridade de Jesus, pois ele não falava como os escribas, como os fariseus, mas ele tinha autoridade, pois ele falava, vivia, vivenciava e demonstrava com poder. Glórias a Deus. Nicodemos tem também essa certeza e
dá-se a entender que não era só ele, né? Quando ele disse, bem sabemos, talvez ele vai ali até representar um grupo menor no seu convívio ali que queria também conhecer a respeito de Jesus. Então ele pode ser que estivesse ali representando esse grupo. Bem sabemos, né? Que és mestres vindo de Deus. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. João 3, versículo 3, 5 e 6. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão do reino celestial. Dessa forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos as mensagens de João Batista sobre arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Né? E água também a gente associa a palavra, né? Pois Jesus disse, já estás limpos pela palavra, então essa água pode nos purificar, né? A palavra de Deus e o Espírito Santo pode fazer essa obra do novo nascimento em nós. Glórias a Deus. Então a gente vê que esse diálogo que Jesus tem com Nicodemos é mistério, né? Nicodemos ficou perplexo, pensando como pode o homem velho voltar ao ventre de sua mãe. Mas Jesus vai esclarecer. Louvado seja o Senhor. Interessante que Nicodemos fazia parte, né, de um grupo que era bem hostil a Cristo. Né? Estava talvez preocupado em perder, né, o seu poder, o seu domínio em relação ao povo, né, como religiosos, né, como piedosos, mas como o próprio Jesus vai dizer mais à frente, que eram como sepulcros caiados, né? Ou seja, falavam, mas não viviam. Né? Coavam a mosca, mas engoliam o camelo. Colocava peso nos outros para carregar, mas eles mesmos não arrastavam nem com o dedo aquele peso. Então, a gente vê que, embora fazendo parte desse grupo, mas havia alguns fariseus ali, provavelmente, talvez agora encabeçado por Nicodemos, né, que desejavam conhecer melhor Jesus. Segundo tópico, o novo nascimento, a obra da regeneração. Primeiro subtópico, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego paligenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Jesus abordou esse tema quando falou ao Nicodemos, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Então a gente vê que novo nascimento, regeneração, são termos sinônimos. E trata-se de uma ação de Deus na vida do pecador. Então, ele vai nascer de novo. A natureza que estava depravada, caída, glórias a Deus. Então, o homem que crê em Cristo, que o aceita como seu Salvador, recebe uma nova natureza. Ele passa a ser, então, regenerado, né? Recriado, louvado seja o Senhor, do ponto de vista espiritual. Né? Então, ele tem agora uma natureza na qual vai ser restaurada a imagem de Deus. Louvado seja o Senhor. Ele vai ser uma nova criatura para poder entrar no céu. Porque a natureza antiga não tinha como. Nós não tínhamos como alcançar o perdão sozinho. Não tínhamos como ser justificados. Não tínhamos como ter a nossa conta zerada, né? A cédula que era contrária contra nós, como diz lá em Colossenses, Jesus pegou ela e cravou na cruz. Louvado seja o Senhor. Só o Senhor poderia apagar, né, o nosso débito, morrendo ali na cruz por nós. Ele tem esse poder de nos transformar. Vamos ser agora nova criatura e as coisas velhas se passam, tudo se vê novo, né? Então já não temos mais uma vida escravizada pelo pecado. Já não queremos mais viver no pecado, mas a cada dia queremos viver em novidade de vida. Glórias a Deus. Segundo subtópico, a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros
e necessidade de um Salvador. Nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo que concede nova vida ao pecador. Passamos da morte para a vida. É Deus que faz tudo isso. É Deus que transforma. Claro que nossa parte é dar lugar, é aceitar. Glórias a Deus. É obedecer, ouvir a voz do Espírito. Mas é Deus que transforma. Nós não temos força para poder mudarmos a nós mesmos. A gente vê que quem roubava não rouba mais, quem mente mais. Mas como falamos no início da lição, tem gente que está na igreja só de aparência. Não houve essa nova, não houve regeneração, não houve a transformação, porque realmente não creu em Jesus ainda, não aceitou, não temeu, não entregou a sua vida a Ele. Então, que Deus tenha misericórdia e que, como sempre falamos, até um filho de um crente não é crentinho. Seria bom, pedir peixe, peixe é, mas filho de crente não é crente. Ele tem que, um momento, se encontrar com Jesus, se entregar a Ele, para que Ele possa operar também, além de todos os milagres da salvação, esse que é maravilhoso, que é a transformação, a regeneração ou novo nascimento. Por essa razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, 17 e 18. E o terceiro subtópico, a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram, Romanos 5,12. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração, Romanos 5,19. Essa magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial, Filipenses 2,8. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida, 1 Pedro 3,18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos, e sem a qual, nessa transformação, essa regeneração, não veremos o reino dos céus, não entraremos nele. Glórias a Deus. Então, faz parte também da salvação, o outro processo que é a santificação, que é funcional. Deus nos torna santos, que agora somos dele, saímos do lago de lodo, que estávamos atolados no pecado, e ele nos firmou sobre a rocha, louvado seja o nome do Senhor. Então, também, sem a santificação, ninguém verá a Deus, e sem a regeneração também não podemos entrar no reino de Deus. Romanos 5,19 diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Filipenses 2,8 diz o seguinte: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Louvado seja o Senhor. E outra referência que poderíamos citar está em 1 Pedro, capítulo 1, em versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E na nova versão transformadora diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Louvado seja Deus. Graças a Deus. É Deus que faz isso, e através da morte de Jesus na cruz, diz aqui em Filipenses, Ele nos justificou, Ele nos salvou, e Ele nos faz tornar nova criatura, ser regenerado. Glórias a Deus. E o terceiro tópico vai falar sobre os meios da obra regeneradora. O primeiro subtópico é a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. É uma obra oculta que Deus faz no interior do crente,
é aquele que recebeu Jesus como Salvador. É uma obra que só o Senhor pode fazer e a pessoa vai evidenciar, aleluia, mudando os seus atos, louvado seja Deus. Mas foi Deus primeiro que chegou ali e transformou, né? Regenerou, glórias a Deus. Então isso, a água, né, de nascer da água, refere-se ao Espírito, né? Não ao batismo, que o batismo nas águas é para aquele que já é nascido de novo, né? Ele não vai nascer de novo nas águas. Ele vai ser batizado nas águas para evidenciar que ele é de Cristo, que ele faz parte do corpo de Cristo, que ele já morreu para o mundo e vive para Cristo. Então, é uma confissão pública de algo que já aconteceu anteriormente, internamente, pois Deus já o regenerou, pois ele creu e deu lugar para que o Espírito Santo operasse essa obra na vida dele. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito, João 3, 5 e 8, que está aqui na nossa lição, né? Jesus respondeu, na verdade, e digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o verso 8, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glórias a Deus. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem mediante a ação do Espírito uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3,5, que diz: E não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, essa água, né, citamos atrás, pode ser a palavra, mas também a obra da água que purifica é através do Espírito Santo. Glórias a Deus. Também vamos falar da palavra, no segundo subtópico, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1,3. Semelhante, em Tiago temos que, pela vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1,18. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus, né? Então, já estás limpos pela palavra, Jesus disse. Então, nós podemos ser lavados, limpos pela palavra também. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Hebreus 4,12. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura, né? A palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, penetra entre a divisão das juntas e medula e discerne pensamentos e intenção do coração. Hoje em dia a gente vê muitos pregadores com boa oratória, né? Bem instrumentalizado, na homilética, né? Tem muito talento às vezes para tudo isso. Mas se não é o Espírito Santo falar por intermédio da palavra, né, de forma alguma vai haver alguma transformação, né? E se também muitos pregadores hoje de coach, ou, né, que buscam outros artifícios, outros mecanismos psicológicos para tentar ali ganhar, né, o seu público ali, muitas das vezes foge da palavra. Sem palavra não tem como haver transformação e regeneração, né? Até o mais leigo, até o analfabeto que decorou um versículo, né, ele pode ser instrumento de Deus, porque a palavra é viva e eficaz. Glórias a Deus. Então, os mecanismos de oratória de muitos pregadores atuais. Terceiro subtópico, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro, 2 Pedro 3,9, que diz: O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Na nova versão transformadora, na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês,
Não desejo que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus, né? Glórias a Deus. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar de sua tomada de decisão, né? Glórias a Deus. Entregar a nossa vida ao Senhor, receber de Deus, né, todos os milagres operados por meio da salvação, inclusive essa transformação. É isso que Deus quer do ser humano, mas cada um tem o seu arbítrio. Infelizmente, muitos resistem à graça. O convite é lançado, né? A graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, mas infelizmente muitos continuam sem essa transformação e sem a salvação que Deus quer nos dar. Conclusão: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Gálatas 4:7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. João 1:12. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando para enfrentar a sua velha natureza, garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus, né? Então, as coisas velhas passaram, a natureza má, aleluia, é transformada na natureza que pode agora obedecer a Deus, ouvir a sua voz, crer, aleluia, e ser transformado pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. E com isso, podemos ter também o poder de ser chamado filhos de Deus, né? Como vimos na lição passada. Graças a Deus, irmãos. Na próxima lição, vamos falar sobre a verdadeira adoração. Já estaremos no capítulo 4 de João e falando ali sobre o encontro que Jesus também tem agora com a mulher samaritana. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais uma lição. Maravilhoso, eterno Deus, te louvamos mais uma vez, Pai, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para todos sempre. O Senhor é longânimo, Pai, e não quer que o homem se perca. Mas o Senhor tem, Pai, aleluia, de forma graciosa, oferecido, Pai, esse dom gratuito que, aleluia, Jesus comprou na cruz para nós. Deus, obrigado por ter crido, por ter ouvido a Tua voz, Pai, por estar na Tua presença. Abençoa a Tua igreja, fortalece, santifica, Pai, firma cada um nesse propósito. Enche Teu Espírito, Teu Santo Espírito, para que não nos movamos nem para a esquerda, nem para a direita. Abençoa a escola dominical e nos dê, Pai, aleluia, um domingo abençoado na Tua presença, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém.